Olá, eu gostaria de conversar com você nesse vídeo sobre qual a importância, qual o valor dos números em matéria de discipulado. Então, o tema desse programa de hoje é discipulado, muito mais do que números. Algumas pessoas dizem assim, números não contam, o que importa é a qualidade e não a quantidade. E nós percebemos nas Escrituras que os números contam sim. Por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 41, a palavra do Senhor nos diz que na sua primeira pregação, Pedro teve como resultado da sua pregação uma multidão de pessoas que creram no Evangelho, que creram na sua pregação. Atos 2,42 diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Na segunda pregação de Pedro, em Atos capítulo 4, verso 4, diz que muitos dos que tinham ouvido a mensagem também creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000 pessoas. Então, números contam. Estima-se, por exemplo, segundo alguns historiadores, de que antes da perseguição registrada em Atos capítulo 8, havia cerca de 20.000 crentes, vivendo só em Jerusalém. A gente percebe que há uma atenção de Lucas, aquele que escreveu o livro de Atos, em registrar o número de pessoas que estavam crendo no Evangelho, obedecendo à fé, e ele começa somando isso. Primeiro 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas, e a partir de Atos capítulo 6, a gente percebe que há uma multiplicação nessa matemática do crescimento do Evangelho e da Igreja. Em Atos capítulo 6, por exemplo, que registra aquele litígio entre as mulheres gregas e judias por causa do crescimento da própria igreja, porque o crescimento vai trazer também alguns problemas que precisam ser resolvidos e estruturas que precisam ser implantadas para que a igreja possa crescer de uma maneira organizada. E se instituiu o ministério diaconal em Jerusalém. A palavra do Senhor nos diz em Atos capítulo 6, verso 1, que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então a gente percebe que há um crescimento, uma multiplicação de discípulos. Em Atos, no verso 7 ainda de Atos capítulo 6, diz que a palavra de Deus se espalhava, crescia, e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e que também um grande número de sacerdotes ou líderes religiosos judaicos obedecia à fé cristã. Agora, a partir de Atos capítulo 9, a gente começa a perceber que Lucas registra não apenas a multiplicação de discípulos, de seguidores de Jesus, mas Lucas está também registrando agora a multiplicação de igrejas. Em Atos 9:31, por exemplo, a palavra do Senhor diz que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E ela se edificava, ou seja, a igreja crescia, produziu o seu próprio crescimento, conforme Atos capítulo 4. E que essa igreja era encorajada pelo Espírito Santo e que crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Essa igreja era confortada, encorajada, fortalecida pelo Espírito Santo e crescia em número. É importante enfatizar isso, que números contam. As igrejas cresciam também em número. Em Atos capítulo 16, verso 5, a palavra do Senhor nos diz que as igrejas eram fortalecidas na fé, ou seja, robustecidas espiritualmente na sua fé em Cristo,
e que essas igrejas cresciam em número cada dia. Todos os dias as pessoas eram evangelizadas, elas ouviam a palavra de Deus e elas criam, elas ouviam por parte dos irmãos, dos crentes comuns da igreja. E elas criam no Evangelho e se convertiam, eram batizadas e, consequentemente, as igrejas cresciam em número. Agora, quando que os números não contam? Números contam? Sim. A palavra de Deus nos deixa claro no crescimento em Atos que os números contam. Deus quer uma multidão de filhos semelhantes a Jesus, né, que sirvam a Ele com alegria, com amor. Agora, quando que os números não contam? Quando que não vale a pena apenas contar os números daqueles que estão na igreja? Quando o número dos que saem é igual ou superior aos que entram. Quando a porta dos fundos ainda está muito larga. Quando o único objetivo é o crescimento numérico. Números não contam, querido, quando muitos se aceitam para ouvir e poucos saem para servir. Números não contam quando a igreja está produzindo apenas consumidores. Gente que vai para a igreja apenas para consumir produtos religiosos. Gente que vem para a igreja e pergunta a si mesmo, o que é que essa igreja pode fazer por mim? Números não contam quando a igreja não faz discípulos que estão fazendo discípulos. Aí números não contam. Números não contam quando as pessoas vêm como estão e permanecem como querem, como desejam. Números não contam quando não há santidade e frutificação na vida da igreja. Números não contam quando os crentes não crescem ou não estão crescendo à semelhança de Jesus. A gente percebe, lendo as Escrituras, especialmente as cartas apostólicas, de que o compromisso dos apóstolos, dos pastores das igrejas do primeiro século, do segundo século, o início da igreja, a preocupação deles era muito mais do que números. Isso me faz lembrar de uma palavra do Charles Spurgeon, escrevendo em um dos seus livros, Lições aos Meus Alunos, no Colégio de Pastores, lá em Londres. Ele diz o seguinte: um pastor pode ter uma igreja de 100 membros e eles serem pesados em ouro. Ou seja, uma quantidade de pessoas, mas pessoas que estão servindo. Uma quantidade relativamente pequena aos nossos olhos, mas de pessoas que estão comprometidas com a pregação do Evangelho, comprometidas com o fazer discípulos, comprometidas com a vida em santidade. Então, é possível ter um número de pessoas qualificadas que, consequentemente, devem produzir pessoas, reproduzir a sua vida em Cristo. Agora, o que não podemos é cair na mediocridade e dizermos assim: nossa igreja é pequena, mas os nossos membros são pesados em ouro, a nossa igreja é pequena, mas o nosso povo é bom, é saudável e tal. Não, querido, tudo que é saudável cresce. Uma criança saudável cresce. Árvore saudável cresce. Crente saudável reproduz a vida de Cristo na vida de outros. Igrejas saudáveis crescem. Nós não podemos adotar a mediocridade como valor para a nossa igreja. Nós precisamos pensar no crescimento integral da nossa igreja. E não sabemos quantas pessoas o Senhor nos dará na nossa igreja local, mas nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos fazer discípulos e nós precisamos objetivar o crescimento da igreja, o crescimento cristão. Agora, é preciso haver uma preocupação
com o crescimento como um todo, e não apenas numérico. Porque os números não podem ser um único critério para avaliarmos o crescimento de uma igreja. Biblicamente falando, não pode. Não pode, os números não podem ser apenas os números para algum pastor ou alguma igreja entrar em discipulado, se envolver em discipulado. Ou seja, não, eu vou me envolver com discipulado, eu vou me envolver com pequenos grupos ou com células, vou implantar na minha igreja porque fulano de tal, igreja tal, se envolveu com isso e a igreja está bombando. A igreja tem hoje 2, 3 mil, 5 mil membros, e se a motivação é apenas numérica, não conhecendo os bastidores de um trabalho bíblico de discipulado, esse pastor, essa liderança, essas igrejas, certamente vão desistir no meio do caminho, porque a motivação não é suficiente para enfrentar todo o desafio que o discipulado exige. Alguns anos atrás, mais de 20 anos atrás, o pastor Paul Yong-Cho, pastor da maior igreja local do mundo, escreveu um livro sob o título Muito Mais do que Números. Porque as pessoas afluíram para lá quando viram o estouro, quando viram que a igreja dele cresceu assustadoramente, e as pessoas foram lá para conferir. E ele sentiu a necessidade de escrever esse livro sob esse título para mostrar os bastidores da sua igreja, os desafios, os compromissos, os esforços, a vida de oração daquela igreja, o compromisso evangelístico dos membros da igreja. Eu me lembro que ele conta um testemunho de uma irmã muito rica, que comprou um apartamento no prédio, no edifício mais luxuoso de Seul, na Coreia, com o simples objetivo e maravilhoso objetivo de ganhar pessoas para Jesus naquele prédio. Então a gente percebe os bastidores, então é preciso conhecer os bastidores das igrejas que estão crescendo. É preciso conhecer o dia a dia, o esforço, o trabalho, porque isso leva uma vida inteira. Às vezes nós ficamos surpresos quando algumas pessoas aparecem na mídia, às vezes cantores, palestrantes, ou até mesmo pregadores, que aparecem para nós como se fosse uma novidade. E quem é essa pessoa que está fazendo sucesso assim meteórico, fenomenal? E as pessoas pensam que que esse palestrante, esse cantor, começou agora, começou ontem. Pensam que aquelas igrejas que estão tendo um crescimento fenomenal na sua própria igreja ali, começou ontem. Não. Muitas vezes já vem acontecendo esse trabalho há 20 anos, há 30 anos. Agora que eles estão colhendo o fruto desse trabalho árduo. Então, é muito mais do que números. Exige muito esforço, exige muito trabalho, exige que a gente se esforce muito para que a obra de Deus seja feita. Agora, a gente não pode colocar a razão do crescimento da igreja ao nosso esforço. Por quê? Porque Paulo planta, Paulo rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A gente percebe no livro de Atos que a igreja crescia, que multiplicavam-se o número dos discípulos, mas o crédito, quem recebia, era a palavra de Deus. Em Atos capítulo 6, verso 7, por exemplo, eu já citei esse texto aqui, diz a palavra de Deus, logo no início do verso, que a palavra de Deus crescia. Resultado do crescimento da palavra de Deus. E o que é o crescimento da palavra de Deus? Como que a palavra de Deus crescia? Os crentes pregavam a palavra, os crentes evangelizavam, os crentes anunciavam o evangelho, por onde eles iam. Resultado, havia um crescimento do número dos discípulos, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia, até alcançar os confins da terra. Lá em Atos 12, 24,
acabara de ter a prisão de Pedro, mas a palavra de Deus continuava crescendo. Atos 12, 24 diz, entretanto, ou seja, não obstante, apesar dessa dificuldade, dessa prisão de Pedro, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. As pessoas continuavam pregando. Em Filipenses capítulo 1, por exemplo, Paulo está dizendo assim, olha, não fiquem preocupados, porque as minhas cadeias, eu estou aqui em algemas, mas a palavra de Deus não está algemada, não está presa. Pelo contrário, a minha prisão motivou mais ainda os crentes a pregarem e anunciarem o Evangelho. Como você pode adquirir o curso Escola de Discipuladores? Você pode entrar no site da editora e gráfica Aleluia, que fica em Arapongas, no estado do Paraná. Você também pode acessar o site da rede de livraria Erdos, né? A Erdos Livraria, que é uma livraria online, e você pode acessar e adquirir o material, ou você pode também fazer um contato pessoal conosco, entrando em contato através do nosso site, do site da nossa igreja, www.iprc.com.br, que é o site da Igreja Presbiteriana Renovada Central de Cuiabá, e entrar em contato conosco através de e-mail e do nosso telefone, que você pode ver aí embaixo, né, o nosso e-mail, contato@iprc.com.br, ou ligando para 65 3322 49 45. Ok?